Iniciamos hoje, então, gente, bom dia a todos e todas. Iniciamos hoje mais uma formação da unidade, né, do CME Denizar Santos. Hoje nós estamos com as professoras mestres de Olira, Maria Cortes e Maria da Penha Assunção. Passo a palavra para elas agora, para dar início, né, à temática que vai ser desenvolvida por elas hoje. Com a palavra, Penha e de Olira. Bom dia, pessoal. Nós hoje vamos, pensar sobre a nossa alfabetização. Eu e Madame de Olira. Bom dia, pessoal. Eu sou de Olira, tá? Quero agradecer desde já as presenças das intérpretes, né? E nós estamos aqui para fazer um diálogo sobre a alfabetização, onde a brincadeira será vai traçar caminhos para esse diálogo. Vou continuar, tá, Gil? Segue aí. Débora? Então, o nosso título... Começa já a apresentar? Pode. Enquanto ela começa a apresentar, vou falar a respeito do título, né? Um dos maiores desafios do ensino infantil tem sido compreender que a criança tem o direito de brincar. E durante as brincadeiras, as crianças podem ser estimuladas para a leitura e a escrita. Nosso diálogo, ele parte da perspectiva histórico-cultural. Porque, por menor que seja a criança, em termos de idade, ela também é capaz de produzir cultura. E essa perspectiva histórico-cultural, ela é muito importante para nós compreendemos que ela avança no sentido de compreender que o psíquico e o fisiológico, eles são entrelaçados. Um não existe separado do outro. E a criança, desde que nasce, ela já participa de relações complexas e sociais e históricas. Então, ela tem uma leitura de mundo e, inclusive, ela já começa a participar, de se apropriar de alguns conceitos. Ali mesmo, né, quando bebê, na relação com a mãe e com a relação ali conosco, ela é um ser que ela está participando, se apropriando de conceitos. Então, nessa perspectiva que nós abordamos, a criança não adquire conhecimento, mas ela vai se apropriando desses conhecimentos, né, da leitura e da escrita, enquanto ela brinca. Pode passar, Débora. E aí nós fazemos, né, uma pergunta aqui, para nós, né, nós respondermos. Alfabetizar ou letrar? Existe diferença entre dois termos? Para Magda Soares, letrar significa codificar e decodificar as palavras. Será que isso, para nós, preenche? Será que isso é satisfatório? Nós estamos compreendendo, né, que a perspectiva histórico-cultural, ela tem algo mais para a criança, porque quando ela codifica e ela decodifica, ela é um mero... A leitura e a escrita são
essa concepção, ela tem a nos dizer que a leitura e a escrita, ela é apenas um instrumento de comunicação. E é muito interessante nós pensarmos isso, porque muitos de nós, né, eu pelo menos, eu fui alfabetizada nessa perspectiva da comunicação. Não sei se vocês se lembram, né, se tem alguém assim, da minha idade tão gloriosa, dos meus 53 anos que faço agora em julho, mas na minha época de alfabetização, essa disciplina, né, na pauta do professor e também nos nossos cadernos, era comunicação e expressão. Então, a língua era o quê? Era um instrumento de comunicação. Nós até tínhamos ali, né, depois, na quinta série, eu lembro que na aula de comunicação e expressão, tinha lá uns quadradinhos no livro didático, que era, tinha um texto e perguntava, quem é o receptor? Quem é que está, né, no caso, recebendo aquele texto? Quem é? Então, e depois, nossa disciplina, né, de ensino da leitura e da escrita, ela passou a se chamar português. E hoje nós temos, né, língua portuguesa. E no ensino infantil, não tem, assim, ainda vamos dizer assim, um nome, né, e nem precisa ter, porque nós trabalhamos com linguagens. Mas eu lembro que era muito demarcadinho. Comunicação e expressão. Tinha que ter um emissor e um receptor. Então, e quem se apropriava, né, dos conhecimentos pertinentes a essa disciplina, vamos colocar assim, que estava letrado. E será que o letramento, né, vamos perguntar de novo, ele nos preenche? Pode passar, Débora. Bem? Oi? Só um minutinho. É interessante que esse diálogo nosso, porque ao longo dos anos, né, a alfabetização, nós ficamos entre a alfabetização contextualizada ou apoiada na consciência fonológica, como Penha vai passar para vocês. Mas a alfabetização, ela é necessariamente um processo em contexto, porque alfabetizar, né, pelo que a gente vê, garantir para essas crianças, jovens e adultos atribuir sentidos, né? Mas o que nós estamos vivendo nesse exato momento? Com a obrigatoriedade da criança de 4 anos na educação infantil, ressurge, né? Eles recolocaram essa alfabetização no centro da cena da educação infantil e no ensino fundamental. Mas qual a forma diferente de ater a essas questões na educação infantil? Então, dando continuidade aí, quem conhece essa cartilha aí, Caminho Suave? Eu fui alfabetizada com ela. Só que na minha época ainda não tinha esse diplominha aí, não. Eu tenho uma dessa aqui em casa, do meu irmão. Guardei. Você guardou? Guardei de lembrança. Tá aqui. Se vocês quiserem, até levo para a escola quando acabar a pós-pandemia para você ver. Que gracinha! Ai, meu Deus! Então, relembrar a nossa alfabetização é sempre algo assim, meio que mágico, né? Então, mas a linguagem, né, desses estudos demónicos, e a linguagem representada nessas cartilhas, elas são lineares, né? E aí, o leitor, ele só codifica mesmo, decodifica as palavras, as letras, então tem ali, né? E aí, isso condiciona o leitor ao sujeitamento ao escritor, ao emissor, que no caso é o adulto. E o receptor, a criança que deve fazer, dar a resposta exatamente igual está na cartilha. Por exemplo, o boi baba. Aí tem a pergunta, o que o boi faz? O boi baba. Bom, né? A pata nada. Acabou a resposta. Né? Então, não tem uma interação. Esse material foi um material
muito utilizado nos dias da ditadura militar. E aí, o ano retrasado, eu assisti uma conferência lá na UFES, e nesse período, Paulo Freire, ele, junto com o grupo dele, ele tentou, né, propor uma cartilha diferente que começasse a problematizar, principalmente para jovens e adultos, né, problematizar o texto. Então, ele escreveu, nessa cartilha tinha um texto que era relacionado à palavra povo, à palavra vida e à palavra luta. E a cartilha trazia o seguinte texto: o povo vive, o povo luta e vive. Para a época de ditadura militar, isso era pensar, né? Sobre as relações sociais, sobre o que era povo, sobre o que era vida, sobre o que era luta. Eles tinham todo um trabalho voltado para essa reflexão. E o que aconteceu com essas cartilhas? O Luiz Carlos Brandão, ele fala que essa cartilha foi presa. O governo militar, na época, pegou todo o arsenal que tinha e levou para a delegacia. A cadeia, né, eu já vi gente ser presa, né? Agora, o livro, o que discutir, porque para eles, o boi-baba nunca foi aprisionado. A babá, o bebê da babá, a babá do bebê também não. Mas quando se começou a falar o povo vive, o povo luta e vive, aí as cartilhas foram todas presas na delegacia mesmo. E eles não recuperaram mais esse material, foram recuperados depois de muitos anos. Então, muitas vezes nós utilizamos material e parece que não tem nada a ver. Mas por trás de todo o material, pode haver textos de alienação, né? E textos que, ao invés de nos inserir na sociedade, pode nos afastar, cercear, né? Aquilo que são os nossos pensamentos e as nossas reflexões. Então, agora nós temos aqui, ó, e uma coisa que tinha nessa cartilha, né? Nós não vamos ler esse texto de cima para baixo, não. Nós vamos começar lá embaixo, lá no ABCD, ó. A, B, C, D, E, aí depois Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, Vá, Vé, Vi, Vó, Vu. Aí, quando chegava em determinada parte do ano, mais ou menos agosto, nós já sabíamos a sílaba simples, né? Pelo método dessa cartilha caminho-suave. Aí nós podíamos escrever: eu vou à piscina. Mas o passo teste do esporte pus, nós só aprendíamos em novembro. Então, você só podia dizer que você escreveu no seu texto, eu quero ir à piscina, quando chegava em novembro, depois que você aprendia o passo teste do esporte pus. Por quê? Porque eu e Julira colocamos esses tijolinhos aí, porque na perspectiva estruturalista, que não é a que nós defendemos, né, ou que não defendemos mais, acho que até um momento nós defendíamos, né, lá na nossa alfabetização dos primórdios, aí depois os estudos foram mostrando que não é bem assim. Então, a alfabetização realmente era um processo. Você pegava as partes, as unidades menores da língua, para chegar na maior. É como se a criança ela fosse um ser muito pequenininho que não pudesse compreender coisas maiores. Então, quando nós falamos em alfabetização pela estrutura, né, na perspectiva do estruturalismo, é essa coisa compartimentada, pedacinho por pedacinho. E é muito interessante nós percebermos, né, isso hoje, para pensar quantas crianças foram alfabetizadas dessa maneira, né? Quantas pessoas foram alfabetizadas dessa maneira, e até porque que existe o leitor funcional, né? Agora,
Não, Débora, para um pouquinho. Alguém tem alguma coisa a dizer? Vocês querem falar alguma coisa a respeito dessa cartilha, do que nós falamos até aqui? Não? Já pode falar agora ou é Não. deixar para o final? Se quer falar, pode falar, nós estamos abrindo. Já pode falar? Nós esquecemos de dizer que em alguns momentos nós vamos parar para vocês falarem, e esse pode ser um dos momentos. Ah, entendi. Então, tá. Então, assim, respondendo aquela pergunta, né, alfabetizar ou letrar? Eu acho que tudo depende de como que você concebe, né, pelo que você falou até agora, Penha, depende de tudo, como você concebe a criança e o processo de educação, né? Então, se eu quero uma criança, né, se a gente quer formar cidadãos, robozinhos, né, que só leiam, né, e não leiam as entrelinhas, né, só codificam e decodificam a palavra, mas não fazem uma reflexão sobre, não entendem o que elas acabaram de ler quando terminam um pequeno texto ou uma frase, então, né, letrar está de bom tamanho. Mas, se eu quero ir além disso, então eu tenho que entrar num método mais crítico, mais consciente. Agora, você falou uma coisa aí, Terezinha, que o letrar, ele está de bom tamanho. E ele está de muito bom tamanho para as classes dominantes nos dominarem mais ainda, né? Mais alguém? Então, vamos continuar. Penha. No começo você falou que mudou o título. Você pode falar o título? Do título da formação? Diálogo sobre alfabetização ou brincar traçando caminhos. Então foi. É isso, Penha? Okay. Deu para anotar? Deu. Penha? Então, vamos passar. Pode passar, Débora. O construtivismo, né? O construtivismo, ele... Penha. Retorna o slide, Débora. Quando você vai voltar esse slide, eu posso falar dele? Você vai voltar? Ah, tá. Então, ok. Pode seguir, Débora. Não, Gil, eu não vou voltar. Oi? Gil? Oi? Eu não vou voltar. Pode falar. Tá, então volta, Débora, que eu quero falar. Então, quando a gente fala, a Terezinha colocou aí a questão do letramento, né, como a gente voltar lá no processo antigo, onde era as cartilhas, né, onde era uma ideia dominante, a gente pensa na alfabetização de Paulo Freire, que como prática de liberdade, quando nós estamos falando agora, né, mas também, quando a gente fala nessas questões de compartimentada e estruturalista, né, aí a Penha esqueceu aqui, você ensina por partes, né? Aí a criança escreve, eu vou ao Rio, né? Aí ela vai e pergunta para você, mas tá ali, você está ensinando as partezinhas. Aí ela fala para você assim, professora, eu quero ir na piscina. Aí você fala, não, você só vai na piscina no final do ano. Entendeu? Que é quando eu vou estar ensinando passo, pés, pis, pós, pus. Aí, em novembro, você deixa de ir ao Rio e vai para a piscina. Ok? Agora você pode ir. Era assim mesmo, pode passar, Débora. Então, e o construtivismo?
construtivismo, né, ele chegou para nós com uma série, assim, de discussões, de dúvidas. Eu lembro que eu era professora nesse período, né, de 92, e como era difícil para mim, porque não tinha formação, né, alfabetizada lá no sistema da cartilha, e como aquilo foi complicado compreender, né, a proposta. E como deve ter sido muito difícil para muitas pessoas também. E aí nós nos perguntamos, né, que momento foi esse? Pode passar, Débora. Esse foi um momento em que os programas de alfabetização no Brasil, principalmente o PROFA, ele começou a falar, né, a respeito desse novo momento, começou a discutir outros modos de alfabetização. E a própria Prefeitura de Vitória, né, os professores todos no Brasil, todos ou quase todos, passaram por essa formação. E aí, muitos anos depois, tiveram algumas pesquisas para problematizar esse momento. E as pesquisas, elas apontam o seguinte, que nessa proposta, ela avançou, a alfabetização avançou, porque a criança podia se colocar mais nos textos, ela podia se permitir errar, porque aí o professor não via mais o erro com aquela violência que via antes. Então, avançou bastante e trouxe outros textos para a sala de aula. Foi um momento muito interessante. Foi um momento onde o erro era visto como experiência. Isso. E aí o professor não colocava mais aquele ezão em vermelho, né, em cima, como foi aquela violência com muitos de nós. Então, foi um momento ímpar. Mas, problematizando o PROFA, pode passar, Débora. Problematizando o PROFA, os estudos demonstram que muitos usavam textos curtos, né, as parlendas, as quadrinhas, claro que se traziam sentido, né? Eu vi muitos professores trabalhando e trazendo sentido, mas ao trazer textos curtos, leitura de textos fatiados, isso também trazia alguns prejuízos, porque ao fatiar o texto, por exemplo, acabavam voltando de novo para estruturas com unidades menores da língua, que eram as sílabas. E os textos curtos era como se a criança não tivesse capacidade de compreender textos menores, ou textos maiores, textos mais amplos. Coisa também foi, assim, foi compreendido que a classificação das crianças baseadas nas etapas de conhecimento também não era interessante, porque algumas pessoas, alguns sujeitos, né, enquanto estavam trabalhando, agrupavam as crianças em dupla, considerando os conhecimentos linguísticos e gerando também algum constrangimento psicológico, né, leitores e não leitores. E, por último, né, a aprendizagem da leitura baseada na relação sujeito-objeto, porque, então, muitas pessoas compreenderam que era só colocar a criança em contato com o texto que ela ia aprender. E não era bem assim. Não era a aprendizagem da língua, não ia se dar, né, na aprendizagem baseada na relação do sujeito-objeto. No caso, o sujeito é criança, o objeto é texto.
Não, precisava da mediação de um professor. E muitas pessoas não compreenderam dessa forma. Então, gerou uma série de conflitos, né? Uma série de problemas, essa classificação mesmo, muita gente começou a colocar crianças assim, sílabo com valor sonoro, com outro sílabo com valor sonoro. Então, às vezes não se permitia, né, a interação entre todos os sujeitos. Às vezes não, muitas vezes. Penha? Eu acho interessante que, nesse exato momento da história, onde o PROFA aconteceu, eu, na educação infantil, eu fiz o PROFA, não era permitido, mas eu fiz. E a minha instrutora era a Marluce. Aí, é bem interessante, porque foi um momento que era o que tinha para a gente aprender, né? E a gente, no percurso da nossa jornada de professor, de educador, né? Nós não somos fechados, né? Então, a gente vai aprendendo a fazer nesse percurso histórico. E nós carregamos essas marcas, né? Então, para mim, foi um momento muito importante, né? Mas que a gente pega, agrega e caminha para poder dar conta de novas histórias que vão se construindo. Mas eu penso também, né, Gil, que pela primeira vez, eu que estudei História da Alfabetização, esse momento do PROFA foi a primeira vez na história da alfabetização brasileira que se pensou a criança como sujeito. Sim, foi a primeira vez na história. Então, isso é um ponto muito relevante, que embora a gente problematize por algumas questões, você pensar isso, ou permitir o professor pensar isso, ou discutir sobre essa questão, ela é muito importante. É muito, né? Porque você já pensou, antes você era um codificador e um decodificador. De repente, você pode ser um sujeito, né? Você pode, assim, de alguma maneira, opinar sobre o que você está lendo. É um avanço e tanto. E também, Penha, a gente também tem que considerar que quando essas formações, quase que em massa, né, que são oportunizadas para poder conduzir essas práticas da escola, né, direcionar essas práticas, elas se constituem como um porto seguro, né? Então, agora, com essa inserção da criança de 4 anos na educação básica, né, educação infantil na educação básica, a gente está trazendo aqui esse diálogo para buscar, talvez, uma reorientação desses passos nossos. Sim, e outra coisa, vamos imaginar que nós, com criança de 4 anos, ainda estivéssemos na perspectiva da cartilha Caminho Suave. Imaginou? Que loucura? Vamos continuar? Ou alguma coisa, pessoal? Vocês estão tão quietinhos. Não, quando você falou da questão do PROFA, né, a Angiolira lembrou bem aí, eu fui formadora de PROFA, e foi um momento muito interessante na educação como um todo, né, porque era um projeto do governo, do MEC, né, governo federal, nós recebemos formações, uma equipe de primeira, a Vaz, que assessorava, né, naquela época. Então, como a Giolira lembrou, você também comentou, né, foi a primeira vez que a gente teve uma sistematização de uma proposta de alfabetização, né, assim, de uma maneira que rompia um pouco com aquela concepção tradicional. Em N questões, né, eu até hoje, né, eu trago muito essas questões que eu aprendi lá nas reflexões que a gente fazia, né, e foi muito rico, foi um momento muito rico e um momento de formação muito intenso na rede de Vitória. Aliás, não só na rede de Vitória, nós tínhamos o polo de Vitória
como um grande polo e referência no Brasil, até, né? Então, eram os municípios da Grande Vitória, que a gente tinha as formações, a gente tinha os encontros com todas as secretarias e formadoras, e era um momento muito rico, né? Então, essas questões que você traz, né? Todas essas questões que hoje a gente vai aprimorando e a gente vai revendo, né? Nossos conceitos. Mas eu acho que foi muito, mas apesar disso tudo, foi muito enriquecedor, foi um momento muito importante na educação como um todo, para a alfabetização, né? Na verdade, nós estamos, os professores alfabetizadores, nós estamos sempre na angústia, em busca de algo que ajude nossos alunos, né, a aprender a ler e escrever. Isso é um ponto positivo, muito positivo, né? Nós estamos sempre buscando. Mais alguém? Essas discussões, esses avanços que a gente teve, né, no período de Profa, né, depois também com o PNAE, né, foram muito significativos para a educação. Mas também a gente não pode deixar de falar aqui também que com a entrada do Bolsonaro houve um retrocesso muito, muito grande em todas essas discussões, quando ele, no projeto inicial dele de governo, de campanha, falava que a única questão que ele tinha seria acabar com o legado Paulo Freire. Isso já era uma preocupação muito grande. E depois, com a entrada do Van Traub, sei lá, não sei nem falar o nome dessa peste, ele volta com o método fônico, que é uma forma de idiotizar, no meu ver, né, as pessoas, né. Então, eu penso assim, quando uma classe de professores, né, sabendo disso, ainda tem a coragem de votar nesse projeto de governo que desvaloriza tanto a educação, eu acho que tem alguma coisa errada, ou nós nos formamos professores meros repetidores, né, que vão reproduzir esse status quo, ou a gente tem um discurso e uma prática diferente, né? Eu não vejo outro sentido para isso. Mas, graças a Deus, nós temos pessoas que se levantam, né, lá dentro, e não deixam isso acontecer. Temos movimentos fortes dentro da educação, que brigam, que lutam, né, porque senão a desgraceira ia ser maior. Verdade, verdade. E aí nós nos perguntamos, né? Um dia, aí vou pegar seu gancho, Terezinha, e vou falar, tem um livro que é eu esqueci o nome do autor aqui, Graff. Ele pergunta o seguinte: o que aconteceria se todas as pessoas do mundo soubessem ler e escrever, né? Porque, às vezes, parece que se todo mundo soubesse ler e escrever, os direitos civis estariam todos garantidos. Mas há uma diferença muito grande. Depende muito dessa perspectiva de aprendizagem e de leitura que você se apropriou da língua. Porque se você é alfabetizado, né, de maneira que você codifica e decodifica, não acontece muita coisa. Mas se você é alfabetizado, se você é mais que letrado, se você é alfabetizado, né, para além das estruturas, aí sim, muda muita coisa. Porque, vamos colocar, né, nossos governantes são alfabetizados. Qual a compreensão que eles têm de povo? Né? O FHC, ele era escritor, sociólogo. E nós vemos, né, o que foi feito
por nós? Qual a concepção de educação? Nosso ex-ministro é alfabetizado, mas o que ele entende de educação? O que ele entende de criança? Nós não vimos, nesse momento todo de pandemia, apesar dele ser um sujeito alfabetizado, letrado, vamos colocar assim, o que ele deixou para nós? Qual o legado dele? E qual o legado que nós estamos deixando para as nossas crianças e as crianças que passam por nós vão deixar para gerações futuras? Vamos passar para o próximo, Débora? Posso ir, Penha? Dessa forma, então, pessoal, diante de tudo discutido que nós falamos até agora, linguagem ou linguagens na educação infantil? Currículo ou conteúdo? Letras e terços ou brincadeiras? Quando eu falo da linguagem ou linguagens, na educação infantil, como a Penha falou anteriormente, nós tínhamos a comunicação e expressão, e se a gente for lá para o ensino fundamental, nós temos a matemática, o português, nós temos as áreas de conhecimento, e na educação infantil, a gente não está amarrado a isso. Nós estamos amarrados nas linguagens, porque são 1001 linguagens nesse contexto, E nós temos que estar atentos para escutar essas linguagens que as crianças usam para acessar e interpelar o mundo, E sabendo também que essa linguagem, ela não está restrita apenas à palavra, Ela está nas relações entre os sujeitos, Está nessa interlocução, é bem Bakhtin mesmo, Ela se dá no contato com o outro e nas relações, da linguagem. E pensando na questão do currículo, na educação infantil, o currículo da educação infantil é um currículo aberto ao mundo. Lá nas diretrizes curriculares nacionais, ela traz esse conceito, E também agora na base curricular, onde a educação infantil também está inserida, como práticas, que tem a ver com a vida cotidiana da criança, Também não fala em sistematização, fala em garantir a apropriação do conhecimento, Nesse contexto, nós estamos abertos o quê? As interpelações das crianças, Pensando no desenvolvimento integral dessa criança, Então, a gente não ensina, agora vou ensinar português, vou ensinar somar, vou ensinar, não, está tudo junto e misturado no contexto da educação infantil. Então, o nosso currículo, ele se abre para o mundo e para as crianças, se abrir ao conhecimento, e não negar esse conhecimento a essa criança, E, principalmente, a gente tem que entender que lá na base também tem a intencionalidade, Tem que, não é uma coisa largada, Mas deixa de ser uma prática instrucionista, de escolarização, que está se discutindo muito, Que lá nos textos que foram apresentados, nas cartilhas, nós vimos que essa prática, ela aniquila, o pensamento, a criatividade da criança, Há uma preocupação só com o cumprimento daquilo que está sendo proposto, e a criatividade da criança, ela fica, alijada nesse processo. Então, esse adulto, como mediador, ele tem que dar boas condições para essa apropriação, Para a criança criar o conhecimento de si, pensar sobre o mundo, num ambiente onde é criado boas condições para fazer a sua jornada de aprendizagem, E isso ele não faz sozinho, abandonado, ele faz junto com os seus pares e com o professor que está ali nesse processo, E quando a gente traz aqui letras e textos ou brincadeiras,
Acredito que nas brincadeiras, né? Na sala, no contexto da sala regular, letras e textos, eles fazem parte desse contexto, mas as brincadeiras vai dar visibilidade a esse contexto da sala. Eu acho muito... Alguma coisa para acrescentar? Eu acho muito interessante, né, porque você acabou falando aí da mediação, porque aí nós falamos, né, linguagem ou linguagens? Linguagens, né, que você colocou, né, tantas coisas, linguagem. Uma linguagem fechada, né, atravessada. Não é um currículo conteudista. E nós temos um amparo das diretrizes de 2009 e da BNCC para não ser conteudista. Nós temos essa autonomia, né? Nós temos uma autonomia para não usarmos o ensino infantil como pretexto, né? Para chegar ao ensino fundamental. Nós trabalhamos no desenvolvimento integral da criança para que ela tenha melhores condições de chegar ao ensino fundamental, desenvolvimento integral. Não é um desenvolvimento a nível de conteudista. Isso é um problema para nós, né? Também, porque, assim, ao mesmo tempo que nos tranquiliza, né, ter um amparo da base e o amparo da diretriz para isso, ao mesmo tempo nos desespera como professores, porque durante muitos anos, né, nós, assim, aprendemos a ser conteudistas, né? Assim, que só sentado, lendo, copiando, fazendo a data, né, cumprindo aquela rotina ali, tem que ter uma rotina mesmo, né, mas cumprindo aquela rotina fechada, de dever de casa, de recorte de letras, né, nós aprendemos assim, e pensar, né, nas linguagens, diferenciar conteúdo de linguagem e se apropriar desse currículo do ensino infantil, né, que está ali constituído na base, com direitos de aprendizagem da criança, que ali tem direitos de brincar, direito de expressar, direito à fala, direito à linguagem oral, direito ao pensamento, direito ao movimento. Conhecer-se. Direito a conhecer-se, quer dizer, são coisas que nós não estamos acostumados, né? E aí vem a diretriz falando, né, em interação e brincadeiras. E aí, né, como é que nós lidamos com tudo isso, né? O desenho, o brincar com a música, o brincar com as mãos, o brincar do lado de fora. Então, são questões que nós, né, precisamos, assim, repensar e pensar sobre elas. E muitas vezes até pensar o seguinte, a Alzineia, né, não sei se eu vi a Alzineia aí no começo. A Alzineia, ela tem uma colocação muito interessante, que ela fala o seguinte, que nós, professores, muitas vezes, nós esquecemos que nós estamos ali para trabalhar com a criança e nós nos deixamos levar, às vezes, por aquilo que a família está solicitando, por aquilo que a família está pedindo, por aquilo que a família está pensando, que é alfabetização, que é desenvolvimento integral, que é o trabalho com a linguagem.
Então, porque a família, o que ela quer? Ela foi alfabetizada com Tata de Totu, ela quer que a criança leve isso como dever de casa, Tata de Totu. Ela quer que a criança tenha dever de casa todos os dias. Ela quer que, ao chegar ao final do ano, a criança fale assim, o boi baba. E ela acha isso muito bonito. E muitos pais chegam para você e falam assim, ele já decorou as palavrinhas. Olha, ele sabe ler sapo, ele sabe ler lata, ele sabe ler boca. E aí, as crianças, as famílias esperam essa escolarização, essa alfabetização, essa linguagem. Mas e aí nós perguntamos, né? Qual é o direito da criança? É essa alfabetização? É essa linguagem cerceada, fechada? E aí, eu agora, né, nessa pandemia, eu me voltei para a base, me voltei para a diretriz, me voltei para muitas lives. E aí, né, um dia nós vamos refazer o nosso PPP, e aí é bom nós já irmos pensando. Nessa alfabetização, nós vamos propor que tipo de linguagem? A linguagem do desenvolvimento integral, a alfabetização do desenvolvimento integral, a alfabetização preparatória para o ensino fundamental. Nós vamos garantir o direito da criança. Nós não estamos dizendo aqui que a família não tenha o direito de opinar. Nós estamos aqui tratando do direito da criança e compreendendo a alfabetização como direito humano, né? E o direito da criança é o desenvolvimento integral. O que nós vamos colocar no PPP? Como é que nós vamos nos constituir, né? Ou como nós vamos nos apresentar diante das crianças, como professores alfabetizadores. Por que somos professores alfabetizadores? Desde o momento que a criança entra ali, até nos bebês. Não pareça, nosso diálogo ali com eles, enquanto estamos dando, né, o bebê a comidinha, banho, né, cuidando, trocando uma fralda, aquilo ali é uma prática social permeada por linguagem. Né? E parece que não, mas o próprio ato de pegar um brinquedo, aquilo ali é uma relação muito sabe que ele já está tendo uma linguagem. Nós vamos garantir daqui para frente, ou, né, daqui mais um pouco, o direito das crianças ou o direito dos adultos? Porque o direito da criança é uma linguagem que a faça desenvolver de forma integral. Quer falar alguma coisa, Tio? A Penha retomou a fala quando ela fala dos bebês, que a linguagem dos bebês não está centrada na fala, mas nas expressões contidas nas relações, nas trocas de olhares, né? Nesse grupo. Então, essas práticas sociais são bem interessantes, e tudo que Penha falou, para a gente pensar no PPP, nós queremos uma criança que virá momento da educação infantil, né? Eu entendo que a gente, nessa perspectiva de trabalho, a gente almeja uma criança ela está ali para viver, ela está ali para poder se apropriar do conhecimento, porque vir a ser, né, você não está ensinando ela para ser alguma coisa. Claro que nós temos as nossas relações, os nossos valores, os valores da família, que precisam de permear essas relações, mas nós, enquanto professores da educação infantil. Pode passar, Penha. Um pouquinho, Jolira e Penha. Oi. Uma questão rapidinho. Quem é? Só uma questão rapidinho. Marlu,
é porque nós temos vários profissionais aí na sala que estão com problema de internet. E aí, como vocês estão apresentando em duas, em alguns momentos eu estou desativando o som de vocês para poder a recepção ficar melhor, tá bom, Diolira? Diolira, tudo bem. Como uma está falando, eu desativo o som da outra, tá? Mas se vocês observarem essa questão, quando a outra for falar, é desativar o som para a recepção ficar um pouco melhor, tá bom? Ok. Aí, né, como nós temos a nossa escola como uma escola referência da educação de surdo, né, e eu trago trazemos essa imagem do Tonucci, né, que é ele faz vários desenhos da educação, ele também atua na educação, o espanhol, e nessa imagem aí, qual dessas crianças é a criança surda, né? Porque às vezes fica preocupado, né? Qual a criança surda, né? Pode passar, Débora. Débora? Pode passar? Débora? Pode passar, Débora? Débora? Isso. Não. Não é essa, Débora, é uma fotografia. Tem? Tá havendo algum problema, Diolira? Débora? Olá? Débora? Tá chovendo. Qual é a imagem que você quer? Oi? É uma imagem das crianças brincando, Débora. Mas estava a imagem que tem até o Matheus, você não estava vendo, não? Aquela que aparece o Matheus, que parece o aluno? As crianças brincando não na estou vendo a areia. imagem. Não? Ah, tá. Então eu não estou vendo, não, mas Vou botar deixa de novo, o pessoal peraí. Tá. É porque para eu conversar com você, eu tenho que sair do compartilhamento. Vou botar de novo. Ok. Não estou vendo. Ela está abrindo Alô? aí. Ela está abrindo aí. Ok. A apresentação. É essa foto que você quer? É a foto das crianças brincando. Ah, tá abrindo, peraí. Para a gente já abriu. Tá, para mim não abriu ainda não. Então tá. São as crianças brincando, né? Então, quando eu trago a imagem do Tonucci em cima, embaixo, nós temos uma imagem também que faz um paralelo, né? É a mesma imagem, se a gente for fazer essa relação. Porque nesse contexto aí, né, tem crianças. Então, antes de ser surdo, que tem uma criança inserida nessa imagem, que é surda, antes de ser surda, ela é criança, né? Então, é bem interessante, nesse contexto da educação bilíngue, quando a gente traz essas questões, né? Porque, ao brincar na areia, né, também, elas, além de terem conexões mentais para a produção dessa brincadeira, sem a gente estar se preocupando com isso ou aqui, ensinar isso ou aquilo para eles, nós temos aí marcadamente, quando eles brincam na areia, eles sulcam, né? Eles sulcam a terra e mesmo e nos remete ao desenho também, né? Então, esse sulcar, esse brincar, né, dessas texturas, né, nos traz essa questão do desenho. Então, é muito interessante a gente pensar, né, trazendo o desenho para essa imagem, né, a questão do desenho
como algo muito importante na educação infantil, né? É uma experiência a nível do sensível. O brincar é uma experiência a nível do sensível, para o desenvolvimento do pensamento, né, da criança. Nesse brincar, essa criança fala da experiência dela, né? E mesmo que não seja uma coisa intencional na brincadeira, você vê, né, que esses sulcos, esses registros, é uma coisa inata da criança, né? Então, quando a gente fala do desenho, né, para a criança, a importância desse momento, dessa expressão, né? A criança faz com muita intensidade. Aí, se a gente reparar essa areia aí, a gente se dá conta. Diolira, seu som sumiu. Eu acho que a Diolira caiu, a internet da Diolira caiu. Então, eu vou falar. Fala, Penha. E essa criança, ela tem um desenho, ela está fazendo um desenho. Muitas vezes, nós queremos alfabetizar antes de desenhar. Não dá, porque o desenho antecede a escrita. O desenho... E o desenho, Penha, não é só o lápis e o papel. O desenho, os materiais que atravessam essa prática é para além do lápis e o papel. Ele desenha no vento, ele desenha com outros materiais, né? Então, a gente tem que ficar atento que, bem antes de escrever, a criança desenha. E é bem interessante que, na educação infantil, principalmente nas artes, até determinada faixa etária, se vocês observarem, não há uma preocupação com a posição do papel, né? Na vertical, na horizontal. Então, essas práticas sociais que vai conduzindo essa criança a poder estar se apropriando desse direcionamento, né? Que, na verdade, quando a criança, né, chega lá no ensino fundamental, fala assim, ele não gosta de desenhar, né? Mas por quê? Foi todo um construto onde a escrita foi colocado como algo fora do desenho, sendo que o desenho antecede a escrita, né? Então, a criança, se vocês notarem, os primeiros rabiscos das crianças, é bem interessante, né? Alguns falam rabiscos, outros falam garatujas, né? Essa produção sensível da criança, ela traz, se você observar, se alguém já teve oportunidade de ver as obras do Neolítico, né? Do Paleolítico, né? Que são as obras rupestres nas paredes, nas cavernas de Lascaux, na França, e outras regiões aqui no Brasil. A gente vai lá na arte deixa eu lembrar aqui, gente, arte contemporânea, né? Onde tem também, se vocês olharem Miró, né, os traçados de Miró, ele traz muito a questão da educação infantil. Então, é muito interessante esse sentido de porosidade entre essas linguagens, né? As linguagens que nós falamos na educação infantil, esse entrelaçamento, né? Pode passar. É necessário um conceito de alfabetização na educação infantil? Pode prosseguir, Penha. Penha? Então, o que considerar ao pensar no conceito de alfabetização? Pode falar, Penha. Então, é necessário porque a nossa prática é uma prática intencional. Durante as brincadeiras,
Nós temos brincadeiras dirigidas, que são brincadeiras intencionais. Nós temos brincadeiras que são brincadeiras livres, mas que também estão sob nossa mediação e sobre nosso olhar. E aí é necessário pensar um conceito de alfabetização. Nós temos um autor, Henri Giroux, e ele fala o seguinte, que nós temos uma profissão intelectual. Nós, professores, nós não somos tarefeiros. E agora, nesse momento de pandemia, muitos pais, né, muitos governos, as escolas da rede privada mesmo, os professores do ensino infantil, eles estão apertados. Por quê? Porque muitos professores estão tendo que mandar atividades para casa. O professor deixou, né? A sociedade muitas vezes o vê como um tarefeiro, um cumpridor de horário, né? Que fica ali com as crianças, mas não é. O nosso trabalho é um trabalho intelectual e a nossa prática, ela tem uma intencionalidade. Então, se há uma intencionalidade, é preciso, sim, traçar um conceito de alfabetização. Por quê? Porque senão fica tudo perdido, né? E aí, o que considerar ao pensar no conceito de alfabetização? Aí nós vamos ver o desenvolvimento integral das crianças, as diversas linguagens, não é priorizar só a leitura e a escrita. O currículo como um conjunto de práticas, isso aqui é muito interessante, que articulam os saberes e as experiências das crianças, com patrimônio artístico, científico, ambiental, cultural, histórico, de modo a desenvolver o sujeito integralmente. E aí também os direitos da criança e a alfabetização como direito humano. Então, precisa, sim, conceituar. E os direitos civis da criança enquanto sujeito, né? E nós estamos tendo formações muito bacanas. A Marlúcia mesmo vai fazer uma formação, né, voltada para a educação antirracista, que é um dos direitos da criança. Então, a alfabetização, ela precisa ser pensada sim, porque é uma prática intencional. E aí também, porque como que nós vamos garantir os direitos da criança se nós não temos um norte? Pode passar, Débora. Bem, deixa eu falar isso agora. Próximo. Tá, então, qual o conceito de alfabetização adotado, né, na nossa concepção? Aí, nós trazemos aqui o conceito da Cláudia Gontijo, né, que é uma prática sociocultural em que as crianças, adolescentes, jovens e adultos, por meio do trabalho integrado, com a produção de textos orais e escritos, a leitura, os conhecimentos sobre o sistema de escrita da língua portuguesa e com as relações sons e letras e sons, exercem a criatividade e a inventividade. É muito importante esse conceito quando a gente faz um paralelo com a educação de surdo, né? Então, eu até coloquei em vermelho aí orais, sons e letras e sons, porque na perspectiva da educação de surdo, vocês estão me escutando? Estão me escutando? Sim. Oi? Sim, tá. Jolira. Então, na perspectiva do nosso trabalho... Oi, tá. Na perspectiva do nosso trabalho com as crianças surdas, né, nós não trabalhamos a questão da oralidade, né, do som das letras e sons, e muito menos a compartimentalização. Sim, a gente insere a criança, ela passa a conhecer a datilologia, que são o alfabeto da letra, da Libras, né, que dá o apoio da língua portuguesa para a língua de sinais, e a gente começa a inserir a criança, a apresentar a ela esse mundo, né? Não pela via oral, mas pela língua visual, gesto visual. E também é interessante ressaltar que cada sinal que a gente faz
por mínimo que ele seja, ele é uma palavra, e de repente esse sinal já é uma frase. Então, é nessa perspectiva que nós estamos falando, histórico-cultural, a perspectiva Bakhtin, de Vygotsky, né? A gente traz o Bakhtin para dialogar, e é também interessante a gente pensar que como é importante, como são importantes as pesquisas para os nossos espaços educacionais. As pessoas, às vezes, saem para poder fazer as pesquisas e retornam, né? Então, se vocês lembram, né, 2008, quando começou esse trabalho com a educação de surdo, como eram as práticas da educação de surdo, né? Principalmente quando os professores de Libras, que ainda não eram professores, eram instrutores, eles chegaram nesse espaço e eles queriam tirar as crianças da sala regular, né? Estão me escutando, gente? Alô? Oi? Sim, Diolira, Oi? estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Então, tá bom. É porque, então, queriam tirar as crianças da sala regular para poder ensinar a Libras na sala do AEE. E aquilo me inquietava, porque se a minha perspectiva, eu mesmo ainda não tinha o mestrado, mas eu acreditava que não era daquela forma, porque quando a gente fala em linguagens, ela se dá na interlocução com o outro. Eu não preciso de essa preocupação de ensinar. Ele vai se apropriar, mas ele vai se apropriar com o seu par linguístico, principalmente na educação infantil, onde tem as interações e as brincadeiras. Então, eu falava para os meninos, ao invés de ficar ensinando o sinal de vermelho, amarelo, né? Pega os brinquedos, joga no chão e ali começa o diálogo, começa a brincar, começa a trazer a criança para esse processo, né? É diferente da gente pensar o ensino da Libras como ensino de língua para o ouvinte, que aí vem a apresentação do alfabeto, as saudações, meano, cores, que é diferente o ensino de uma segunda língua, porque você já tem a sua primeira língua como referência para você fazer esse deslocamento, né? Então, quando a gente traz esse conceito, eu e Penha participamos de um grupo de estudo, né, da UFES, do GEPAS, e a gente está pensando na possibilidade de mudar, né, um pouco esse conceito, para poder abarcar também a educação de surdo. Mas, como eu falei para vocês, no primeiro momento, a educação de surdo era assim, né? Eu fui para a pesquisa, Jaqueline foi para a pesquisa, a gente fez um movimento que, se vocês observarem, hoje, as pessoas depois podem falar, o diferencial no trabalho e até mesmo no desenvolvimento das crianças, a importância das pesquisas para alavancar novas práticas, abrir novos caminhos, né? E o grupo, né, eu e Penha, a gente dialoga sobre essas questões, colocar aqui também os textos orais, a leitura, os conhecimentos sobre o sistema de escrita, a língua portuguesa, e também a linguagem visogestual, que aí abarca também os surdos, né, nesse conceito de alfabetização mais amplo. Coisa? Alguém tem alguma coisa para falar? Está bem tranquilo, Diolira. Acho que... Mas para que esse conceito de alfabetização avance, a gente precisa de novas pesquisas, né? Então, a pesquisa, ela acaba validando essas práticas, né, abrindo novos horizontes para a gente poder fazer esse movimento de construção de conhecimento nosso. Ok. Penha? Penha? Posso, tio? Já vou falar. Pode continuar. Uhum. Nós vemos, né, a importância de trabalhar o sistema de escrita. Mas o que é o sistema de escrita? O sistema de escrita está aí na lâmina, ó.
é a história da escrita, a história dos alfabetos, o conhecimento do nosso alfabeto, a distinção entre as letras do nosso alfabeto, é o número de letras e a grafia e o som dessas letras, a direção e o movimento, a direção da escrita da língua portuguesa, os símbolos da escrita, que são sinais de pontuação, a segmentação dos espaços em branco e a relação desses sons e dessas letras. Então, isso que é o sistema de escrita. E aí, o letramento, ele tem um sistema de escrita. Ele não tem a produção de textos orais escritos de forma, né, que possa oportunizar a criticidade, a criatividade e a inventividade. Por quê? Porque no letramento, embora ele traga questões, né, que já coloca o sujeito, né, ali, parte do texto, mas ele ainda trabalha com a codificação e decodificação. Se ele sabe ler e codificar, ele pode ir para o mercado de trabalho. Ele já está alfabetizado. E aí, nesse conceito de Gontijo, nós vemos a criticidade, a criatividade e a inventividade durante a apropriação da língua. Então, o letramento, ele avança em algumas questões, mas, infelizmente, né, ele ainda não é capaz de dar conta de uma alfabetização efetiva. E, novamente, nós tivemos, por parte do governo, um curso, né, denominado Programa Pró-Letramento, quer dizer, agora todo mundo vai aprender a ler, né, pelas vias da codificação e decodificação. E aí, pode passar, Débora. Débora? Ah, para além... Não, Débora, volta. Tá certo, tá certo. Para além do sistema de escrita, o nosso conceito de alfabetização, esse conceito, né, que embora ainda a gente pense que ele deva ser ampliado, ele defende o aprendiz da leitura e da escrita é um ser dialógico, ele está o tempo todo inserido no texto. O texto é o lugar de interação e de construção dos sujeitos. No texto, o aprendiz da leitura, da língua, ele se constitui e ele é construído. Então, dessa forma, o texto é um lugar onde o sujeito pode e deve se colocar. Pode passar, Débora. Débora? Penha pode ser visto naquele texto de apoio que foi dado para a leitura, né, para o nosso trabalho. Ali traz bem isso, bem marcado. Pode passar, Débora. E aí nós temos agora um vídeo que vai nos apresentar para nós uma realidade de alfabetização. É Vida Maria o nome. Algumas pessoas já conhecem, mas... Eu não me canso de ver. Eu amo. Débora, tá sem som, eu acho que tem que ativar o seu som, não estou conseguindo ativar daqui.
Me perdi agora. Meu Deus. Meu Deus, gente.
Perguntaram o nome do vídeo, o vídeo é Vida Maria, coloquei no chat. Vai botar outro vídeo? Vou fazer um comentário. Ok. Então, esse vídeo é muito forte, né? Eu penso. Muitas Marias, né? Quer dizer, são histórias recorrentes. Então, a concepção de alfabetização ali, adotada, aquela pessoa ali, por melhor das intenções que ela tivesse, ao propor, né, a alfabetização por via das cópias, que ali era uma cópia, né, de um nome, e sempre a mesma coisa, não conseguiu alcançar o desenvolvimento integral, né, do sujeito. E aí, problemas recorrentes aconteceram ali na família, naquela família, né? E no Brasil, quantos casos, né, desses trágicos acontecem todos os dias? Alguém quer falar? Tenha. Queria falar. Esse vídeo, ele é uma história muito recente. E outra coisa, né, nem naquela perspectiva de alfabetização a menina tinha acesso. E também trata da questão da mulher. Como que nós, mulheres, demoramos ainda mais de ter acesso. Porque antigamente a maioria eram professores, né? Então, as mulheres, nós ainda, questão de gênero, nós tivemos ainda esse atraso, né? Então, ou seja, essa desvalorização da mulher, do ensino, para quê e por quê, né? Então, como que é histórico, quando vocês trazem isso aí para a gente, como que isso é um histórico muito forte, né? No interior, essas coisas todas, isso é muito... Você encontra pessoas ainda que passou por essa situação. Então, eu acho que esse vídeo, ele fala do processo de alfabetização e também fala da questão de gênero, como que foi difícil para nós, né? Qual a perspectiva da família tinha para a gente. E nós encontramos famílias assim, né? O que a mãe pensa dessa criança? O que ela pensa quando a criança está na escola, esse processo de aquisição de escrita, de leitura, né? Então, isso eu acho que para mim, esse vídeo sempre me mexe nessa questão. Bem, eu acho que seu áudio está fechado, eu não estou te escutando. Ah, sim, eu estou falando. Agora estão me ouvindo? Sim, eu estou falando que a contribuição de Jaque, ela é muito importante. E nós, no nosso CNE, na nossa diretriz, nós temos autonomia para trabalhar essas questões. Pode passar o próximo. Alguém mais quer falar? Pode passar o próximo slide, Débora. Débora? Que pensar no conceito, né, de alfabetização é pensar também no público que nós atendemos, né, e como articular esses conhecimentos sem cometer o alijamento do sujeito durante esse processo, né? O público que nós atendemos, a nossa Ilha do Príncipe e adjacências. Débora, coloca naquela cópia de atividades xerocadas. Isso, essa atividade, né? Vamos problematizar, né? Essas atividades sem pensar assim que ninguém está ensinando, ninguém dá aula, né? Porque cada um tem atividade. Mas vamos pensar as nossas práticas.
qual o conceito de alfabetização, né, que nós estamos utilizando enquanto nós exercemos nossas práticas. E aí, Julira começa a falar, né, a respeito do nosso público, né, aquele público que nós estamos atendendo, e aí nós trouxemos uma imagem da Ilha do Príncipe. Coloca lá, Débora, na imagem da Ilha do Príncipe. Né? As pessoas que nós estamos atendendo, que nós estamos trabalhando com elas, são pessoas que passam, né, por muitas situações. Desvalorização da mulher, igual já colocou, problemas sociais, enfrentamentos, e aí tem, ó, mais terror na Ilha. Ao todo, foram 3 mortes, 3 feridos nesse fim de semana. Que prática nós estamos tendo de alfabetização? Que práticas nós estamos tendo com essas crianças? As crianças que residem nesse ambiente têm direito a qual modelo de alfabetização? Coloca um para nós, Débora. E aí nós trouxemos um vídeo de uma conhecimento relacionado à sistematização da leitura e da escrita. As crianças brincando, elas demonstram a aprendizagem. Esse vídeo da sua turma, Penha, com as meninas brincando? É esse. Tá. Peraí. Tá sem som. Tá sem som. Tá sem som. Abre o seu microfone, Débora. Gente, mas meu microfone tá aberto. Não, som. Tá aberto meu microfone. E o som do áudio? Tá aberto também. Penha, vamos fazer assim, deixa ela passar o vídeo, depois você fala o contexto. Sim. Ô, Débora, o áudio do vídeo está fechado, não é o mesmo que o seu. Eu estou observando aqui, eu estou tentando abrir, mas não consigo, é só você que pode. Vê se você consegue aí. Porque o seu Mas áudio o que está que é? aberto, mas o vídeo está fechado. Uai, mas tá aberto aqui, eu não sei o que fazer, não.
Aqui, não tem problema. Não. Depois a gente manda no zap esses vídeos para todo mundo. Se você fechar esse, o seu, ativa o outro. O quê? Débora. Oi? Não tem problema, Débora. A Penha vai contextualizar o vídeo, depois você manda para o pessoal e a gente segue o diálogo. É só para contextualizar. Beleza. Vai, Penha. O vídeo que você quiser. Ai, meu Deus. Oi. Posso fazer o comentário? Pronto? Sim. Então, esse vídeo aí, a situação é a seguinte. As crianças, elas estão brincando de show de calouros. E aí, num determinado momento, uma que está com o microfone, ela tem, né, uma vivência de leitura, e aí ela pega, né, do ler sem saber ler, ela pega o texto, o livro, ela vai buscar o livro e ela fala assim, eu vou agora olhar a letra do que eu estou cantando está aqui. Aí uma outra criança que sabe que ela não sabe as letras fala assim, você não vai conseguir ler, porque você não sabe as letras. Então, aí o que a gente vê? Uma que sabe a função social, aliás, as duas sabem a função social da escrita, né? Mas uma está dizendo para a outra assim, olha, você não sabe letra. Na verdade, o que ela está dizendo é o seguinte, é importante ter um conhecimento sobre as letras do alfabeto, sobre o som que cada letra tem, e cada letra escreve uma palavra e representa o texto, que substitui a fala. Então, na verdade, essas duas crianças que estão aí nesse contexto, elas têm um conhecimento do sistema de escrita, e um conhecimento sofisticado. Ela sabe que no livro estão representadas as músicas, estão representadas a história, né, das pessoas, e a outra ainda fala assim, olha, precisa de um conhecimento, que ele ainda vai nos ser ensinado para nós aprendermos a ler esse texto aí que você está querendo ler. Então, é um conhecimento muito sofisticado que elas estão representando ali a partir da brincadeira. E aí, depois, eu pego aquele livro, né, já num outro momento, e eu contextualizo, eu explico para elas o que está escrito ali, como que foi escrito, e a gente procede à brincadeira. Então, é um vídeo, assim, para nós pensarmos, né, que nós podemos ensinar, ou que a brincadeira, ela precisa estar presente na escola, e que essa brincadeira também oportuniza o conhecimento relacionado ao sistema de escrita. Gil? Mas alguém... É interessante, Penha, esse vídeo aí, quando eu estava lendo aquele texto, né, das nossas perspectivas, né, aonde ele fala que as pessoas, né, é preciso destacar que o leitor, ele não chega de mãos vazias, né, nesse contexto, ele traz as suas experiências e vivências, como aquela criança que estava ali naquele contexto, ela trazia as experiências delas de igreja, de cantar na igreja, né? Então, ela não é compartimentada, ela está integral nesse espaço. Então, a gente precisa de considerar também. Pode passar, Débora.
A gente vai abrir, Penha, depois, né? No final, né? Voltar para os slides? Voltar. O outro vídeo. Qual vídeo? Da criança escrevendo. Ok. Ina, só para organização, são 10h58. Vocês precisam de mais quanto tempo para concluir a apresentação? Vê aí, Penha. Estamos acabando já, Marluce. Terminando? Agora terminamos, agora eu vou É. Pausa. Pode Então, prosseguir. Vamos lá, então. Pessoal, é muito interessante quando eu trago no início falando que nós não estamos falando dessa ou daquela criança, só falando de crianças, né? É para mostrar que as crianças com outras diferenças, elas também aprendem do jeito dela, mas o mais interessante ainda é saber que nesse processo, ali, naquele momento, né, mostra que a linguagem não é somente um sistema de normas e formas, mas constitui na interação entre sujeitos produtores de diferenciadas linguagens. Se vocês perceberam ali, há uma interlocução entre esses sujeitos ali. Eu coloco a letra A e ela pensa, não, mas só a letra A não diz nada. Precisa de mais alguma coisa para escrever o meu nome. Aí ela vai, pega o repertório que ela tem e escreve, e dá um tapa na cara da gente para falar, opa, eu que tenho isso, eu também consigo. Estou aqui, estou presente, entendeu? E estou atenta ao mundo. Então, essa perspectiva histórico-cultural, ela traz essa questão dessa mediação, principalmente na educação das crianças surdas, a Libras como a mediação desse processo. Por essa mediação, ela também se apropria do conhecimento e todas as outras demais crianças nesse processo. Alguma coisa tem... E outra coisa, detalhe, não pense vocês, é muito interessante essas gravações, porque a criança faz, você manda ela fazer de novo, ela não faz, tem que ser na primeira vez que ela faz, é uma questão fenomenológica, entendeu? E rompe, se você pegou, se você não pegou, você não pega mais. Abre seu áudio, Pé. Ah, tá. Enquanto Débora passa a última lâmina, Débora? Você quer o slide ou o último vídeo? Não, o último slide. Tá, porque tem mais um vídeo. Não precisa do vídeo, não. Ok. Enquanto você passa o último slide, né, porque esse último slide, ele representa bem o nosso currículo. E aí, se nós fôssemos resumir a nossa formação hoje, o nosso conceito de alfabetização, eu vou me meter daqui. O que nós temos, né, a dizer, para resumir? As palavras não estão presas dentro do livro. Como diria aqui, as palavras não estão presas na norma, né, nas normas ortográficas, nas normas gramaticais, e muito menos presa no dicionário. As palavras, elas estão nesse currículo de vida, cotidiano. E as crianças estão imersas nele, produzindo cultura. E uma outra coisa relacionada à alfabetização, né? Porque não fala especificamente de alfabetização, mas fala o seguinte, que nós somos atravessados pelas diversas linguagens. Então, o que ele vem dizer?
O homem não é um Adão nu, representando o homem pela primeira vez. Então, nossa alfabetização na sala de aula, nesse nosso trabalho, ele é perpassado, ele é atravessado por várias concepções de alfabetização, por vários modelos de alfabetização. Aí, agora, o que eu vou fazer com esses modelos é que vai fazer a diferença, né? Então, assim, nós hoje aqui estamos discutindo, dialogando sobre a alfabetização, e uma coisa precisa, né, ser pensada, que a alfabetização é um direito humano da criança, e a forma como nós vamos desenvolver o nosso trabalho é que vai criar, vai formar, constituir leitores críticos ou não. E é muito interessante isso que a Penha fala, quando a gente fala da língua de sinais, que muitas vezes, quando você está aprendendo, faz assim, laranja, aí no contexto, mas isso aí não é laranja? Não, mas isso aqui também é sábado, entendeu? Então não pode aprisionar a palavra, ela muda no contexto, dependendo do contexto, né, ela também se transforma. Ok, Penha? Tio, por mim, perfeito, né? Assim. Para mim, tá tranquila. Não vou abrir para as pessoas, se Marlu, se der tempo. Se alguém quer falar alguma coisa, né? Na verdade, a nossa formação ela tem um tempo de 2h30, né? Que a gente estendeu 30 minutos. E como a gente começou, nossa sala já era, a formação já era 9h20, né? 9h20. Então, a gente tem 10 minutinhos aí ainda para quem quiser fazer alguma consideração, quiser trazer alguma reflexão ou fazer alguma pergunta. Eu só quero, assim, parabenizar, né, Diolira e Penha, por ter trazido esse tema para o debate, que é um tema assim, muito pertinente, que a gente precisa sempre estar revendo, né, até mesmo para a gente direcionar para as nossas práticas, e é um tema também que assim, consolidou também o que o Alexandre trouxe na outra formação, então é um tema muito legal, e dizer que esse conceito de alfabetização, a gente precisa fazer dar certo, né, nas nossas práticas, porque é um conceito amplo, né, o conceito que as meninas trouxeram, é um conceito que promove, né, seres criativos, críticos, seres inventivos, que é o que mais a sociedade está precisando, né, nesse momento. Então, a gente tem esse papel, nessa função, como educadores, de promover, né, e olhar também, eu estou sendo assim nas minhas práticas, ou eu ainda estou naquele método lá de trás, de só colocar listas de palavras, se eu estou priorizando apenas, né, que a criança escreva a data, o nome da escola, e fique demorando, né, horas e horas para fazer isso, né, se eu estou priorizando mais o papel, as atividades xerocadas, ou se eu estou trabalhando com projeto, é uma coisa para a gente pensar também. Então, muito obrigada, tá, meninas? Obrigada também ao Alexandre por ter colocado sobre esse sujeito que pensa, sobre suas singularidades, foi muito bom. Marlu, assim... Sim. Eu, assim, também, eu acho que Terezinha traz, eu estendo, assim... Para mim, foi 2 temas extremamente importantes, que têm uma coerência de ideias, né? E que essa formação, assim, em foco, eu falo assim, nós somos sujeitos sócio-históricos. A gente traz na nossa história essa forma de alfabetização. Que nós fomos alfabetizados desse jeito. E isso é muito marcante para a gente, você imagina, né? Então, essa mudança, como Terezinha trouxe, essa angústia de estar reavaliando, avaliando o tempo todo nossa postura, como que é importante a formação.
né? Então, esses momentos, eu acho que ele vem nos ajudar a entender mais, a se aproximar mais, igual a Terezinha falando, que não é fácil, porque a gente tem essa questão histórica, né? Então, eu falo assim, é um tema pertinente que a gente sempre tem que estar estudando, se revendo. E quando a gente fala de alfabetização, nós já estamos pensando no grupo 1, né? Nós estamos pensando em todos. É um processo muito contínuo. Então, eu acho que é um tema muito importante. E sobre a questão das horas, Marlúcia, eu acho que em respeito também aos colegas que entraram 9 horas, tem que ser colocado a partir de 9, né? Assim, não que eu acho que a formação pode passar de 2 horas, porque é um tema importante. Eu acho que a gente não pode também só ficar fechado, entendeu? Não, Jaqueline, mas a informação que eu dei é que o nosso tempo de formação, ele passou para 2h30, tá? Ah, tá. Eu acho que eu não tinha colocado antes, né? Às vezes algumas pessoas não estão sabendo. A formação pela videoconferência, ele passou um tempo, no nosso projeto, ele está com 2h30. É por isso que eu falei que a gente já tinha esse tempinho, mas eu sei que inicialmente a gente havia falado que seria 2 horas. Então, é só mesmo para a gente se organizar. Mas mais alguém gostaria de colocar alguma questão? Aqui no chat, enquanto alguém vai pensando aí, se gostaria de falar alguma coisa, nós temos aqui algumas considerações importantes, né? A Kátia Sinara fala da importância do registro, né, por meio de fotos, vídeos, relatos, né, e como que esse processo de aprendizagem é rico, né, que a criança, né, a evolução dela, a gente observar, né, como que ela vai constituindo, né, o seu aprendizado, isso é muito legal. A Ana Cláudia parabeniza aqui, né, a Penha de Olira, né, como que está essa formação, né, está enriquecendo o conhecimento. A Kátia também, né, parabeniza. E os temas, né, que foram escolhidos para a nossa formação, a gente está dando continuidade à formação do ano passado, né, e ampliando muito, né, porque o ano passado, como foi formação por adesão, a gente teve um grupo pequeno de profissionais que participaram, então a gente está podendo ampliar, mas nós não ficamos, né, na mesma formação que aconteceu no ano passado. A gente adotou a mesma temática, os profissionais estão sendo os mesmos, mas a gente está ampliando o diálogo, então isso está sendo muito, muito legal. Então, todo mundo falando aqui, né, que gostou muito. Então, se mais alguém tem alguma questão a falar, esse é o momento, fique à vontade, para a gente finalizar a formação de hoje. Tudo bem, então? Mais ninguém gostaria de fazer uma consideração, não? Eu queria dizer uma coisa. Sim, pode falar. Quando eu estava lendo da Gontijo, que as meninas recomendaram, aquele texto me deixou muito comovida e até emocionada, assim, de pensar como muitas vezes a gente desrespeita as nossas crianças e até, como o texto mesmo traz, os adultos. Eu fiz estágio em gestão numa escola à noite, né, para uma turma de EJA, e eu estagiava como gestão, então eu não tinha muita possibilidade de interferir nessas coisas, mas elas faziam umas atividades para trocar, e eram atividades, assim, além de muito retrô, voltadas completamente para a educação infantil, eles não se davam ao trabalho nem de adaptar uma atividade. E eu ficava pensando em como aquilo era desrespeitoso, as pessoas que trabalhavam o dia todo, passavam o dia todo ali na labuta, e aí reservavam um momento de descanso para estar na escola, estudando, e tinha que ver uma atividade lá escrito A de abelha, B de borboleta. Como aquilo era desrespeitoso com aqueles senhores e aquelas que dedicavam o tempo, ele correndo atrás de uma oportunidade que não tiveram na idade enquanto criança, correndo atrás, e como aquilo era desrespeitoso, sabe? Eu me sentia muito mal e às vezes eu até tentava conversar com o diretor, mas ele também não estava muito interessado nesse tipo de assunto, e eu ficava muito chateada. Eu falava, a educação ela tem que ser libertadora, ela tem que dar oportunidade de você criar um senso crítico, e trazendo aquele tipo de atividade para aquelas pessoas era triste de ver, assim. A formação foi muito boa,
vão nos fazer refletir sobre essas questões. Obrigada, Miriam, pela consideração importante também. Gente, 11h13, né? A gente pode finalizar, então, né, nossa formação. E, em primeiro lugar, gostaria, de, em nome da equipe, agradecer a Diolira e a Penha por essa contribuição tão valiosa que elas trouxeram hoje para essa temática. Muito bacana mesmo, para suscitar em nossa prática, né, as reflexões acerca do que é a alfabetização que estamos trabalhando com nossas crianças, né? Então, a alfabetização começa lá no grupo 1, no contato, na linguagem, tudo que de comunicação, ali já se inicia a alfabetização, e esse processo de constituição da alfabetização, ele é muito valioso, ele é muito importante, e a gente, como profissional, né, que nós temos vários profissionais aí que há anos e anos trabalham com essa prática e vem se constituindo como profissional, desenvolvendo seu trabalho e tentando, de algumas maneiras, várias maneiras, acertar, é muito bom a gente ter esse momento de parar e refletir a nossa prática. Então, eu achei muito, muito valiosa a contribuição de vocês, né, para o nosso grupo, e parabenizá-la mesmo pela condução do trabalho de hoje.